A definição de corrente elétrica. Vou começar então com a definição. A corrente elétrica é um movimento ordenado de portadores de carga elétrica limitada pelas dimensões do condutor. Corrente elétrica, para que ela exista, o movimento tem que ser ordenado. Quando o movimento está desordenado, é apenas elétrons, né, de forma desordenada. Mas quando você ordena ele, coloca em fileira, você produz a corrente elétrica. Para que você possa ordenar essa corrente elétrica, você tem que ter o quê? Uma diferença de potencial, o positivo e o negativo que vai organizar. Então, bem aqui está mostrando o sentido aqui dos elétrons, sai do negativo e vai para o positivo. Esse sentido dos elétrons é o sentido real ou convencional? É o sentido real. Do convencional é do positivo para o negativo. Esse aqui é o sentido dos elétrons. Aqui ele faz uma analogia com a água, né? Water flow. Então, nós temos aqui o movimento da água que faz movimentar essa turbina para gerar energia elétrica. Repara só que a água movimenta a turbina, assim como os elétrons acende essa lâmpada. A correnteza dessa água gira a turbina, assim como a correnteza dos elétrons acende esta lâmpada bem aqui, certo? Então, basicamente é parecido essa analogia entre os dois. Então, vamos lá. Então, o movimento ordenado de portadores de carga elétrica é limitada pelas dimensões do condutor. Uma outra analogia com corrente elétrica é isso aqui, ó. Estão vendo esse menino aqui deslizando? Por que ele deslizou? Porque tem uma diferença de altura. Existe uma altura maior, uma altura menor. A diferença de altura produz uma energia. Qual é essa energia provocada pela diferença de altura? A diferença de altura produz energia potencial gravitacional. E essa energia potencial gravitacional se transforma em energia cinética quando a criança escorrega bumbum. Quando a criança escorrega o bumbum, ela vai se movimentar devido a essa diferença de altura. Aqui, o que faz movimentar os elétrons não é a diferença de altura, é a diferença de potencial, que produz a energia elétrica. Então, repare que deve haver essa diferença para produzir a correnteza. A correnteza também, ela existe devido a uma diferença de temperatura, a correnteza da água, no caso, né? Então, repare que sempre para que haja um movimento de alguma coisa, tem que ter a diferença. O vento, como é que o vento é produzido? Devido à diferença de temperatura da água e da terra. Quando o vento sai da água e vai para a terra, a brisa é marítima. A terra está quente, então aquele ar frio, aquela correnteza que vem do mar, que é fria, ela vai para a terra e refresca a terra, tá bom? Deixando a terra mais fresca. Então, como é que acontece isso? Devido à diferença de temperatura. Meio-dia, quando a terra e a água estão na mesma temperatura, não tem diferença de temperatura, não tem movimento, não tem energia, fluxo de energia. Então, para que você tenha um fluxo de qualquer energia, tem que ter a diferença. A diferença de temperatura produz energia de calor. A diferença de altura produz energia potencial gravitacional. E a diferença de potencial elétrico produz corrente elétrica. Deslocamento dos portadores de carga em um condutor. Então, é isso que é a definição de corrente elétrica. É deslocar cargas em um condutor. Lembrando que as cargas, no sentido convencional, são cargas positivas que fluem, né? No sentido convencional. Nos sólidos, quem se movimenta são os elétrons, principalmente nos sólidos que são condutores. Exemplo, metal. Nos fluidos, o que vai fluir são os íons que vão se movimentar. Os íons positivo para o negativo, você estuda isso em pilha, em química, que são em gases e líquidos, que são os fluidos. Água salgada produz íons, por isso que dá choque água, por causa do sal. Esse aqui é o deslocamento aqui de elétrons. Repare que ele está se deslocando de forma desordenada. Eu não tenho uma diferença de potencial aí. Só tenho, ele pode estar até eletrizado, você estuda isso em eletrostática, mas quando eles não estão ordenados, são apenas cargas elétricas, eletrostática. Quando eles se movimentam, é eletrodinâmica. Olha, isso aqui é a velocidade de arrastamento na ordem de centímetros por segundo. Olha aqui, o condutor. Esse condutor aqui, ele é um condutor sólido. E eu tenho aqui elétrons. Esses elétrons, eles estão de forma desordenada, certo? Os elétrons estão de forma desordenada. Por enquanto, ele é só um condutor. Os elétrons estão ali, mas não tem corrente elétrica. Aqui são as moléculas, que são os conjuntos de átomos, né? Perdão, agora que os elétrons apareceram, que é chamada de carga elétrica. Antes de ser descobertos os elétrons, eram considerados cargas positivas. Então, aqui os elétrons, né?
Aqui estão se movimentando de forma desordenada. São apenas elétrons se movimentando, né, próximos de moléculas. Então, na estrutura molecular de um condutor, os portadores de cargas elétricas livres têm grande liberdade de movimento. Tanto que o condutor, o bom condutor, o metal, os elétrons são livres porque eles estão afastados do núcleo. Reparem só, que eles estão afastados do núcleo, estão vendo? Afastado? Então, se eles estão afastados do núcleo, eles são elétrons livres. Se esses elétrons estivessem muito próximos do núcleo, seriam elétrons fixos, com dificuldade para se movimentar. Bom, agora, veja a diferença de potencial devido ao desnível de potencial elétrico entre os dois pontos. Olha só, estão vendo aí? Negativo, tem aqui high voltagem, low voltagem, alta voltagem, muitas cargas elétricas e baixa voltagem, né, o negativo. Então, eu tenho aqui a diferença de voltagem causa o movimento desses elétrons. Eles vêm aqui tem muitos elétrons, vai fluir para cá que tem pouco elétron. Né? Quem tem mais, dá para quem tem menos. Igual a água. Quem vai dar água? O fluxo de água vai ser desse que tem mais para o menos ou do menos para o mais? O fluxo de água vai sair da onde? Para o mais para o menos. É esse que é o fluxo de energia. Tá ok? A diferença de potencial ela funciona assim. Ó. A DDP ela é chamada de tensão. Ela vai medir o desnível de potencial elétrico entre dois pontos. Ou seja, ele vai medir a diferença de energia entre esses dois. Aqui, esse sentido é o sentido real convencional, do negativo para o positivo. Esse é o sentido real para ligar a lâmpada devido à diferença de... Muito bem. Devido à diferença de potencial. Muito bem. Vamos continuar. Então, a voltagem aqui. Quanto maior a voltagem, maior a diferença de energia. Se eu tenho bem aqui, ó, o desnível aqui é pequeno. Vai sair só um pouquinho de água, ó. Agora, quando eu aumento o desnível, eu aumento a energia potencial dele, eu aumento a altura, essa água vai sair com mais energia cinética, com mais movimento. É igual a energia elétrica. Se eu tenho uma pilha com uma voltagem, eu vou ter um fluxo de corrente elétrica. Agora, se eu coloco duas pilhas, eu vou aumentar a voltagem, aumentando a voltagem, eu vou aumentar o fluxo de corrente elétrica. Então, eu vou ter maior energia. Ar-condicionado, ele precisa de uma baixa ou uma alta voltagem? Perdão. Ele precisa de uma alta voltagem. É como se ele precisasse de mais pilha. Então, por isso que ele funciona com 220 volts, né? Micro-ondas. Então, existem equipamentos que precisam de grande voltagem para poder funcionar, porque necessitam de grande, né, fluxo de corrente elétrica. Fluxo de corrente elétrica é redundante. Se é corrente, tem fluxo, né? Fluxo de elétrons ou corrente elétrica. Então, a direção do movimento dos elétrons é da região de menor potencial para maior potencial. A direção do movimento dos elétrons. Bom, está aqui o multímetro, que ele é usado para medir os dados dos circuitos elétricos. Ele mede aqui corrente elétrica, ele vai medir energia, ele mede voltagem, ele mede a corrente elétrica amperagem, ele vai medir, né, as demais coisas que estão aqui. Deixa eu ver se eu consigo encontrar. Resistência. E a resistência. Resistência. Obrigado. Isso, que é dada em ohm, né? Então ele mede as grandezas da eletricidade, no caso. Obrigado. Aqui a corrente elétrica, o movimento ordenado, devido à ação de um campo elétrico estabelecido no interior de um condutor pela aplicação de diferença de potencial DDP entre dois pontos. Então está aqui. Olha só esses elétrons aqui. Estão desordenados. A partir do momento que eu coloco uma bateria, ou seja, um positivo e um negativo, eu coloco uma diferença de potencial, automaticamente esses elétrons, eles passam a ter um movimento ordenado devido à diferença de potencial. Então, olha só o movimento ordenado deles. Estão tendo um movimento ordenado. Então, isso é causado devido à diferença de potencial. Reparem que ele sai do negativo e vai para o positivo, o sentido real dos elétrons. Nesse caso aqui, convencional, no sentido real, tá? No sentido real dos elétrons. Que é a corrente desses elétrons, a correnteza desses elétrons, né? E o sentido do vetor campo elétrico que você vai utilizar, repare o seguinte, o sentido do vetor campo elétrico é utilizado no sentido real ou no sentido convencional? O que você acha? Ele é utilizado no sentido convencional, que é o sentido negativo, muitas cargas que é a corrente elétrica real, ela nos sólidos ela é formada por deslocamento de elétrons. Então o sentido real é o contrário do vetor campo elétrico no interior do condutor, né? Tá aqui o sentido do vetor campo elétrico
e a corrente elétrica fluindo no sentido oposto, né, ao vetor campo elétrico. Ok? Isso aqui é a corrente elétrica real, tá? Como nós falamos. A corrente elétrica convencional, ele vai adotar formadas por partículas positivas. Então, o sentido da corrente é o mesmo do vetor campo elétrico. Então, quando a gente fala em convencional, o sentido da corrente elétrica vai mudar. Ele vai ter o mesmo sentido do vetor campo elétrico. A corrente elétrica passa a ter outro sentido, porque eu estou utilizando cargas positivas. Então, sai do positivo para o negativo. Por que isso? Por que, professor, muda o sentido da corrente elétrica de real para convencional? Porque não tinham descoberto os elétrons, achavam que a carga era positiva e foi convencionada do positivo para o negativo. O sentido da corrente elétrica, achavam que a corrente elétrica era feita de cargas positivas. Então, o estudo é feito com a corrente elétrica e o campo elétrico tendo o mesmo sentido. A intensidade da corrente elétrica, ela é medida ampere. Ela indica o fluxo de portadores de cargas, que são os elétrons, por unidade de tempo. Então, o que é a intensidade? A intensidade da corrente elétrica nada mais é do que a carga pelo tempo. É o I que é que tem. I que é que tem? A carga elétrica pelo tempo. Então, nós temos aqui 1 litro por segundo. Olha a água caindo aqui. 1 litro por segundo. É a mesma coisa. Essa aqui é a intensidade de água. Qual é a intensidade de água? É 1 litro a cada segundo. É essa a intensidade da correnteza dessa água dessa torneira. Agora, qual é a intensidade de corrente elétrica dessa pilha? No caso, não é litros, né? A quantidade de elétrons não é dada em litros. A quantidade de elétrons ou de prótons é dado em coulomb, que é a quantidade de carga. Então, é 1 coulomb por segundo, que é a mesma coisa que 1 ampere. Tá bom? 1 litro por segundo, fazendo analogia, é uma quantidade de carga por segundo, que é 1 coulomb por segundo, que é a mesma coisa que 1 ampere.